Olá, olá! A primeira aula do nosso canal vai ser sobre análise dimensional. Análise dimensional nada mais é do que um sistema que a gente usa para conseguir definir algumas equações e chegar à conclusão de algumas grandezas. Como, por exemplo, a gente usa o sistema MLT. M a gente representa por massa, L a gente representa por comprimento, por distância, e T a gente vai representar por tempo. E aí a gente trabalha sempre com o sistema internacional, que a massa a gente representa por quilograma, a largura, o comprimento a gente representa por metros, e o tempo a gente representa por segundos. Claro que esses têm outras representações sem ser o SI, o sistema internacional. Tem representação grama, ou centímetros, ou horas, enfim. A primeira análise que a gente vai fazer é da velocidade. A gente sabe que velocidade nada mais é do que uma variação de espaço sobre uma variação de tempo. Como eu falei no início, espaço a gente vai estar explicando como L. Então, L sobre T, que tempo é T. Então, a velocidade representa, essa fórmula aqui, significa a grandeza que a gente quer estudar, o M, o L e o T. Então, o A, o B e o C são números que representam essa grandeza. Então, representando a grandeza e a velocidade pelo método MLT, a gente tem que M é zero, porque a massa não influencia na velocidade. A gente tem que o L é 1 e o T é a menos 1. Que nada mais é do que metros por segundo, ou metro por hora, quilômetro por hora, enfim, depende do sistema que você está usando. Aí a gente vai fazer uma outra análise, que é a da aceleração. Então a gente sabe que a aceleração nada mais é do que uma variação de velocidade sobre uma variação de tempo. Como a gente descobriu no primeiro, a gente sabe que variação de velocidade pode ser representada por LT a menos 1. E variação de tempo nada mais é do que T. Então a gente sabe que a aceleração também é uma grandeza que não precisa, independe da massa. Então é massa elevada a 0, M elevado a 0, L elevado a 1 e o T elevado a menos 2. Então vai ficar metro por segundo ao quadrado. Esse é o nosso sistema MLT. A gente pode estar trabalhando com velocidades e acelerações, como eu fiz agora, como a gente pode estar trabalhando com forças, trabalho, enfim. Eu vou fazer a última aqui, que é a da força, para a gente poder envolver a massa em uma delas. Então a gente sabe que força nada mais é do que uma massa que varia numa aceleração. Então força é igual a massa vezes a aceleração, que a gente descobriu que a aceleração é L1T a menos 2. Então essa ficou a variação na massa. Aí olha que legal, massa é quilograma no sistema internacional, né? Quilograma, L é metro e T é segundo. Então quilograma por segundo ao quadrado. Isso aqui nada mais é do que Newton. Quilograma metro por segundo ao quadrado é Newton. Então a gente consegue fazer toda essa análise para saber se aquele exercício que o professor deu, onde a gente pode incluir o dado que ele está dando. Se na forma porque assim como a gente tem aceleração aqui, a gente pode fazer uma relação de velocidade. Mas se ele me desse uma temperatura, eu sei que na fórmula da força não tem temperatura. Então eu não ia poder usar o sistema, eu não poderia usar aquele valor de temperatura. Então é para a gente poder compreender um pouco as equações. A gente sabe também, por exemplo, que um valor de velocidade sobre outro valor de velocidade, que vai ficar LT a menos 1 sobre LT a menos 1, é adimensional, é 1. Então a gente sabe que quando a gente relacionar uma força, uma velocidade com uma outra velocidade, uma razão entre elas, a gente vai chegar num valor um valor adimensional. Assim como se a gente relacionar uma velocidade com uma aceleração, a gente vai ter LT a menos 1 sobre LT a menos 2. Então a gente vai ficar com 1 sobre T a menos 1, que nada mais é do que T. Então a gente sabe que quando a gente relacionar uma velocidade com uma aceleração, a gente vai ter um tempo. A gente pode fazer também essa aceleração
Então é isso. Essa foi a nossa primeira aula de análise dimensional. A gente já está trabalhando só com velocidade, com aceleração, mas a gente pode trabalhar com uma série de outras grandezas. No decorrer do curso, a gente pode ir brincando de fazer análise dimensional com as outras fórmulas que eu for aplicando. Esse início a gente vai aplicar mais em dinâmica, mas a gente vai aplicar em termo e em outras partes da física também. É isso, pessoal. Se vocês gostaram, dá um gostei. Se vocês curtiram, se inscrevam no canal. E logo mais tem mais aulas, tem mais compartilhamento de conteúdo. Qualquer dúvida, pergunta aqui embaixo que a gente vai responder e tá sanando todas as dúvidas sobre análise dimensional. Comenta também se quer mais algum assunto diferente, uma parte da física que a gente não falou ainda, e por aí vai. É isso, bom estudo para todos e sucesso. Lembrando que a gente só chega longe se a gente estudar bastante.